os dons do Espírito Santo que nós vamos falar hoje. Os dons de Jesus, primeiro, já está evidenciado na sua vida pelo Espírito Santo que habita em você. E ele começa a colocar maneiras ou dons ou formas que você começa a descobrir que você está caminhando para um determinado ponto. Por exemplo, eu tenho certeza no meu coração que um dos dons principais que eu tenho é dom de mestre. E eu desenvolvo. Como que eu desenvolvo? Estudando, pesquisando, lendo, porque aí eu estou desenvolvendo o dom de mestre. Então, o dom ele é desenvolvido, mas ele é recebido através de Jesus, porque é Jesus que dá esse dom. Então, no momento que você aceitou Jesus, você já tem direito a esse dom. Ele já está em você. Amém? Isso significa que se tem alguém que ainda não descobriu, ore por isso. Ore a Deus através do Espírito Santo. Senhor, me dê sabedoria para entender qual é o dom que eu tenho, para que eu possa ser útil. Amém? Põe a mão no teu irmão e fala assim, porque não tem mais tempo para ficar sentado sem fazer nada. E aí vem o quê? Vem agora os dons do Espírito Santo. Porque os dons de Jesus é primeiro. E os dons do Espírito Santo é segundo. Qual é a diferença? A diferença é que os dons de Jesus, você pode transmiti-lo através da imposição de mãos. E os dons do Espírito Santo vêm pelo batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ninguém recebe dom do Espírito Santo se ele não for primeiro batizado com o Espírito Santo. É diferente de salvação, você é salvo, Jesus entra na tua vida e você já está apto para operar o dom dele, porque você aceitou a ele. E esse dom você pode receber por imposição de mãos também. Vou te dar um versículo sobre isso, só para ilustrar, mas depois eu vou entrar só nos dons do Espírito. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Paulo é apóstolo, amém? Ele tem um filho espiritual chamado Timóteo. Esse filho espiritual foi Paulo que chamou. E foi Paulo que trouxe unção para ele. Então ele escreve uma carta para esse filho Timóteo. Aliás, escreve 2 cartas. E na segunda carta, no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte para Timóteo. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O dom que ele recebeu, que foi dom pastoral. Porque Timóteo se tornou um pastor de igreja. Quem pôs a mão sobre ele foi o apóstolo Paulo, que por imposição de mão, ele transmitiu o dom para ele de pastor. Vocês estão entendendo? Por isso que semana passada, quando eu falei dos dons de Jesus, eu disse para vocês bem claro, nós estamos liberando uma unção. Mas quem vai confirmar esta unção e vai botar a mão sobre a tua cabeça é o teu líder espiritual. Assim como Paulo foi com Timóteo, ele era o líder dele, era o pai espiritual dele. E punha a mão sobre ele e passou o dom de pastor para ele. Vocês estão me entendendo? Isso também, qualquer outro tipo de dom, por exemplo, dom profético, ou dom de profeta. Se você pegar o Antigo Testamento, os profetas passavam por imposição de mão para o seguinte, o dom profético. Caso de Elias e Eliseu. Eliseu foi chamado para ser profeta por Elias, que já era profeta. Você está entendendo? Então põe a mão no teu irmão e diga assim, então por imposição de mãos, você recebe uma confirmação do dom que há em ti. Quando o Espírito Santo desce, existe todo um projeto de Deus diferente dos dons de Jesus. Assim como os dons de Jesus são dados por Ele mesmo, e pela imposição de mão você pode receber, mas muitas vezes o próprio Espírito Santo que habita em você está mostrando o dom. Os dons de Jesus são dessa maneira, mas o dom do Espírito Santo, aleluia, só vem depois do batismo com o Espírito Santo. Isso não tem outra alternativa. Você pode ver que Jesus mesmo,
para começar o ministério profético dele, ele primeiro passou pelo Rio Jordão. Foi batizado em água. Quando ele sai do Jordão, ele é batizado no Espírito Santo. E logo que ele é batizado no Espírito Santo, ele começa o mover profético. A primeira palavra que sai dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. É um mover profético. Quando Jesus estava com os discípulos ensinando, ele estava usando o dom de mestre. Alô? E quando ele expulsava demônios, ele estava usando o dom de autoridade, um dom apostólico. Mas quando ele curava enfermos, ele estava evangelizando. Então Jesus é perfeito, tem todos os dons e funcionava em todos os dons. Por isso que ele deu os dons que é dele. Ele concedeu esses dons. Agora, logo em seguida, como que vai funcionar isso? Porque eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo. Põe a mão do teu irmão e fala assim: Trindade Santa. Nos dons, no trabalho de Deus, os três trabalham. De maneira que cada um deles vai operando de uma forma e você vai ficando completinho, aleluia. Então veja, o Espírito Santo vem e te dá um dom. Eu vou falar já sobre ele. Ele te dá um dom, ok? O que ele está fazendo com você? Capacitando você. Quando o Espírito Santo concede um dom, é para que você esteja capacitado. Aí você pergunta, capacitado para quê? Para servir. Onde? Aí vem Jesus. E Jesus coloca você no ministério para que aquele dom que o Espírito Santo te deu seja usado ali. Só que esse dom tem que ser usado com poder. Então vem Deus, o Pai, e te dá poder. Isso significa que é impossível trabalhar com os dons sem a presença da Trindade. Põe o nome de alguém e fala assim: é por isso que tem algumas religiões que não aceitam a Trindade. Porque eles dizem que é só Jesus. Então, quando você pensa nos dons, na capacitação e na operação do poder, você tem que pensar no Espírito Santo, em Jesus e em Deus. Amém? Repete comigo para ficar gravado. O Espírito Santo te capacita com dons. Jesus pega você, capacitado, e coloca você para trabalhar no ministério. Aí vem Deus e dá poder para você operar. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo isso independe da tua cara. Quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez, foi em Atos dos Apóstolos, está registrado isso, foi num dia de Pentecostes. Que fique claro para você, para que não tenha dúvida, que não tem nada a ver os dons com o mover pentecostal. Vou repetir. Não tem nada a ver os dons do Espírito Santo com o mover pentecostal. Porque essa questão de falar pentecostal é uma questão de apropriar-se de uma palavra que não está ligado a isso, e ligaram ao negócio, e aí virou uma confusão. Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Põe a mão do teu irmão e fala assim: Pentecostes era uma festa judaica. Então, durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo resolveu descer sobre os discípulos. Porque havia uma ordem anterior de Jesus. E Jesus disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus já está olhando para ele e olhando para a igreja, e ele sabe que vai ter apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele já sabe disso. Mas ele sabe que agora eles precisam do poder do Espírito Santo. Então são duas coisas separadas que tem que se juntar: o dom de Jesus com o poder do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. E se eu posso receber por imposição de mãos,
O outro eu tenho que receber pelo batismo com o Espírito Santo. Quantos estão aqui? Eu sei que talvez você vai falar assim, pastor, mas tem uma pessoa que eu conheci na igreja, antes de ser batizado com o Espírito Santo, o camarada era um bom mestre. Alô? E aí? Ele não era batizado com o Espírito Santo e já estava ensinando a palavra. O que significa? Que cada um de nós, quando nasceu, quantos nasceram aqui? Cada um de nós, quando nasceu, recebeu, não é o dom do Espírito Santo, mas algo que é de você, que a gente pode chamar de dom também, mas é dom particular. Sim ou não? Você já viu pessoa que não é nem crente e é líder? Você já viu pessoa que não é nem crente e sabe, é um mestre tremendo? Então o que acontece? Quando Deus olha para você e você está entrando no projeto de Deus, eu não sei se você está me entendendo, mas eu estou levando vocês para um outro nível de que simplesmente Jesus veio para te salvar. Estou levando para vocês para um nível de entendimento de que você é salvo, aleluia, está no ministério, aleluia, e agora você está entendendo por que você está lá e o que você vai fazer. Isso não tem nada a ver com ofício que o povo chama hoje, por exemplo, o pastor da igreja, muitas vezes, ele não tem a unção, ele tem um ofício e tem salário. Isso significa que não é uma unção, ele ganhou uma profissão. Tem muito pastor que é profissão. É só você chegar numa igreja onde quem determina o salário do pastor é a diretoria. Alô? Se a igreja que você está frequentando tem um pastor que quem manda nele é a diretoria, ele não é pastor. Ele é um profissional que pode ser mandado embora a qualquer hora e põe outro no lugar. Mas quando a unção de Jesus desce sobre um pastor, ele é líder. E não há diretoria que mande nele. Eu fico imaginando Moisés, que era um apóstolo, liderando 1 milhão de pessoas. Que é uma igreja tão grande? Uma igreja de 1 milhão de pessoas? Era Moisés liderando. Agora Moisés tem um problema, como toda igreja passa por problema. E o problema é, vamos atravessar o Mar Vermelho e como é que nós vamos atravessar? Imagina Moisés reunindo a diretoria. O secretário ia falar assim, Moisés, tem que fazer a ata primeiro. E tem que todo mundo concordar. Aí vem o tesoureiro e fala, não dá, porque a gente vai ter que atravessar, gastar dinheiro, não tem dinheiro, não vamos fazer nada não, vamos ficar aqui. Aí Moisés ia falar assim, não, mas eu quero ir. Aí a diretoria fala assim, então a gente põe outro no teu lugar já. Você está despedido. Então a igreja se tornou um lugar de profissão. Mas Deus vai restaurar a igreja, como eu falei semana passada, através da unção dos dons de Jesus e dos dons do Espírito Santo. Então isso vai acontecer e você pode fazer isso. Lógico, você vai encontrar uma dificuldade, se você não é o pastor da igreja, você vai encontrar uma dificuldade se o teu pastor não entende dessas coisas. Aí, meu irmão, o que você faz? Cai fora! Acho que aqui é o único lugar que a gente manda as pessoas embora depois que termina, e é o único lugar que manda sair da igreja. Eu não sei você, cada um tem uma ideia do que vai fazer no reino de Deus. Eu hoje não consigo imaginar uma pessoa entrar na igreja, aceitar Jesus e ficar lá, sem fazer nada. Vocês estão me olhando com uma cara, parece que vocês estão sempre sentados no banco, não sei o que está acontecendo.
Eu creio que você está aqui hoje, de segunda-feira eu comecei, para motivar você a fazer alguma coisa. Você tem que estar motivado, porque Jesus está voltando, irmãos. E aí eu entro no outro assunto, para completar, que quando Jesus vier, diz que ele vai dar galardões. Que galardão que você vai receber se você não fez nada? Os galardões vão ser dados segundo o trabalho que você fizer depois de salvo. O galardão não é por causa que você vai ser salvo, não. O galardão é o que você faz depois de salvo. E muita gente, lógico, isso não vai acontecer no céu, graças a Deus, mas tem gente que vai ficar chupando o dedo. Pelo menos uma vida você tem que ganhar. Pelo menos uma vida. Segunda coisa, tem que servir, fazer alguma coisa na igreja, irmão. Não queira pegar o cargo VIP para começar. Sabe como é que você descobre quando a pessoa está disposta a servir o Senhor? Quantos quer saber? Quando pede para você limpar o banheiro e você vai com alegria cantando. Jesus nunca disse, eu vim aqui para ser servido. Jesus dizia assim, eu vim para servir. Por isso que a maior profissão que Jesus tinha era de garçom. Ele servia. Alô? Põe a mão no irmão e fala assim, pelo menos pega a profissão de garçom, irmão, na igreja. Quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, está escrito isso, capítulo 2. E aqui começa umas teorias, primeiro, para a gente quebrar alguns estigmas. Eu falo muito disso no nível 1, mas eu vou repetir aqui. Primeira coisa, tem que acabar com esse negócio de que quando o Espírito Santo desceu, o primeiro dom, o dom de evidência, é falar em línguas. Eu continuo batendo essa tecla e eu tenho prova bíblica para dizer que não é dom de língua a única maneira de mostrar que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Porque eu já cansei de atender gente, eu e minha esposa, que não podia ter cargo naquela dita igreja porque não falava em línguas. Aí começaram a imitar línguas. Sério isso. Depois você começa a ver que tem igrejas que há uma distinção entre quem fala em língua e quem não fala. Quem fala em línguas tem um status, quem não fala, outro status. Então o dom de línguas acabou sendo um meio de mostrar para os homens quem pode e quem não pode. Mas isso não é o Espírito Santo. Você está aqui? Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Amém. Quantos não são batizados com o Espírito Santo ainda? Amém. Nós vamos orar por isso hoje. Os que não levantaram a mão é o seguinte, batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando eu vejo Paulo falar sobre a palavra ignorante, eu falo, ele deve ter tido problemas sérios com ignorância do povo, porque para falar isso, não quero que você seja ignorante, eu acho muito forte. E se está escrito, a gente tem que falar hoje também. Porque não tem outra maneira de ler isso aqui e mudar a palavra. Eu tenho que ler como está aqui. Não quero que sejais ignorantes. Então pega a tua mão direita, vamos ver se ela está funcionando, por favor. Dá um empurrão no irmão, fala, não quero que você seja ignorante, cara. Verso 2. E aí ele continua falando, vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Quantos aqui foram católicos no passado? Amém. Quantos não foram católicos? Ok. Os que não levantam a mão, tem uma igreja que se chama católica, apostólica romana.
E quem frequenta essa igreja é católico. Alô, tudo bem, deixa para lá. Quando a gente estava na igreja católica, os ídolos eram algo poderoso para nós. Porque a gente não entendia dessas coisas, sim ou não? E agora Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons, para não ser igual aos ídolos. Não, eu vou repetir. Paulo está preocupado que as pessoas façam do dom do Espírito uma idolatria. Você pode ver, eu comecei a falar do dom de língua. Irmão, olha, eu viajo muito, entro em todo tipo de igreja. É sério essa questão do dom de língua, virou uma idolatria. E quando a gente analisa os dons, e vamos analisar hoje, você descobre que o dom de línguas é o menorzinho. E é por ser o menor que o inimigo faz força para que você transforme ele em ídolo na tua vida. Verso 3. Portanto, vos querendo fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele começa a mostrar aqui a importância do Espírito Santo na força da palavra Jesus Cristo. Ou seja, se eu estou na igreja e digo que eu sou um apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, tenho os dons de Jesus, nunca eu vou falar de Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Será que o diabo copia dons? Será que o diabo também consegue entrar nessa área? Como que ele vai enganar as pessoas através dos dons? Imitando os dons de uma maneira diferente. Por exemplo, línguas. Se nós transformarmos o dom de língua em idolatria, pode ter certeza que o diabo vai se aliar conosco, que vai transformar o dom de língua na língua dele, a gente nem percebe que está orando em línguas. Assim como ele dá também discernimento para os pais de santo. É um dom falso, mas é o dom do diabo. Por isso que nós temos que ter muito do dom, e eu já vou falar dele agora, o principal dom, na minha opinião, é o dom de discernimento de espíritos. Porque se eu tenho o dom de discernimento de espíritos, eu jamais vou ser enganado. E existe um outro problema, quando você tem o dom do discernimento e tem o dom de Jesus, como apóstolo que eu sou, a gente atrai o bicho. Porque está sempre tentando nos enganar. Eu fui numa reunião um dia, sabe essas reuniões do poder de Deus? Veio um americano naquela igreja e liberou o dom, né? Eu achei até legal, porque cada um passou a ter um dom de animal. Perdão. Porque um era ganso, o outro era leão, o outro era urso. Eu falei, nossa, foi um zoológico aqui. E aí me chamaram nessa igreja. E eu falei, vamos orar pelo povo no final. Fiz uma corrente. Irmãos, eu peguei os obreiros da igreja, porque eu estava sozinho aquele dia. Os obreiros da igreja que eram ótimos para liberar o dom. E fiz um corredor deles, onde as pessoas tinham que passar, e eu fiquei no fim do corredor esperando as pessoas. Mas não dava outra. As pessoas passavam, eles, dom, receba dom, dons, toda aquela barulheira. Não dava outra. Chegava aqui e falava, abre os olhos, pum, caí endemoniado. E eu fiquei pensando, o que faltou para esse povo que queria tanto os dons do Espírito Santo? Não buscar o dom do discernimento. Porque o dom do discernimento é que vai mostrar para você se quem está falando, se é carne
se é alma, se é demônio ou se é espírito de Deus. Tem que ter o dom do discernimento. Veja, há manifestações que parecem do diabo, e às vezes não é, às vezes do Espírito Santo. E há manifestações que parecem demônio, e não é demônio, é a alma da pessoa. Uma vez eu fiz um teste, aí depois minha esposa falou, não faz mais não. Ela tinha razão, porque podia acontecer uma coisa, vou explicar o que podia acontecer. Nós fomos ministrar batismo com o Espírito Santo e ministrar a unção de Deus para um grupo de pessoas. Fez uma fila assim. Eu não pus ninguém atrás para segurar. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque se uma pessoa caísse na carne, ia se machucar. Mas se caísse pelo Espírito, não se machuca. E aí eu comecei a observar algumas igrejas, né? Eles põem os obreiros atrás, pode observar, irmão. O cara que está na frente para receber, ele dá uma olhadinha, se tem alguém. Pega água para mim. Pega água para mim. E como tem uns caras atrás já para segurar, ele... Eu tenho lugares, irmãos, sou sincero para vocês, eu tenho lugar que às vezes eu vou visitar congressos assim, e eu não quero que ninguém saiba que eu estou lá. Porque atrai. Eu estava no Cine Copão uma vez, veio um americano, com um grupo, e eu fui ver, porque falaram que o cara era poderoso, né? A gente sempre vai ver. Eu sentei lá atrás, escondidão. Ele fez assim com o paletó, mas foi todo mundo para o chão, no palco. Um negócio. Mas foi forte. Aí um pastor que estava lá ajudando, me viu. E falou alto, então não tinha como me esconder. Pastor Jéssico, por favor, vem ajudar aqui. Falei, ai meu Deus, lá vou eu. Tinha um japonês caído no chão. E eles lá, unção, glória a Deus, aleluia. A língua do cara estava aqui. Eu nunca vi uma língua tão grande, irmão. E quanto mais eles falavam unção, mais a língua vibrava. Eu chamei o pastor que me chamou. Falei, irmão, eu não vou ficar aqui, irmão. Se você puser a mão nesse cara, está endemoniado. Olha o tamanho da língua, você não está vendo? Era como se o demônio tivesse pego a linha do cara, puxou aqui embaixo. De verdade, irmãos, eu nunca vi algo fora do normal. E eles lá, unção. Então, dom de discernimento vai dizer para você se a pessoa está endemoniada ou não. Ou se não está. Porque tem gente, irmãos, não levanta a mão não. Tem gente que é tão carente. Vou repetir. Tem gente tão carente nas igrejas que é capaz de ele se estribuchar no chão só para alguém vir atendê-lo. E aí vem os que não têm discernimento, fica meia hora, sai nome, e não sai nada, porque não tem. Eu conheci um apóstolo, muito amigo meu, ele estava sendo treinado por um discipulador dele. Ele não sabia nada, né, na época, ele não era nem apóstolo, nem pastor, estava começando. Aí foi divertido, porque esse discipulador sabia que a pessoa não tinha demônio. Estava lá por carência. E aí ele falou para esse pastor, expulsa você. Irmãos, eu nunca vi igual, ele suou tanto que tirou a camisa. Tanto que ele suou e o demônio não saía. Aí depois deixou meia hora, castigo, irmão. Meia hora expulsando o demônio.
Aí depois de meia hora chamou, vem cá, querido. Não é demônio, não, é alma. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de tomar uma decisão muito rápida. Nunca tome uma decisão sobre alguém antes de orar. Deus fala assim, me dá discernimento, Senhor. O que está acontecendo aqui? Uma outra coisa que eu descobri, irmãos. Quando você ora por alguém, muita gente cai no chão. Sim ou não? E normalmente, aleluia. Que não venha para você não seja assim. Normalmente, as pessoas que oram por essas pessoas que caem no chão, você pode ver, eles oram, caem no chão e já passa para outro. Não faça isso nunca. Quando a pessoa cai no chão, vai lá baixinho, saber pelo discernimento por que ele caiu. Porque eu descobri, depois de tantos anos, que Satanás gosta de enganar a gente, fazendo as pessoas cair em silêncio, para o demônio não se manifestar. E aí a pessoa cai em silêncio, você acha que está pelo Espírito, vai para outro e o demônio está escondidinho lá. Então quando alguém cai, eu vou lá, aleluia. Não tem jeito, irmão. Então fala para o teu irmãozinho assim, dom principal do Espírito Santo. Discernimento de espíritos. Então, não fique orando, Senhor, quer falar em língua, quer falar em língua, quer falar em língua. Irmão, se você é batizado com o Espírito Santo, o dom de línguas faz parte do pacote. Um dia mais qualquer dia vai falar, mesmo que demore um ano, como foi meu caso. Pastor, mas por que você demorou um ano para falar em línguas? Porque antes de ser batizado, eu falava no púlpito que falar em línguas era do diabo. Então, imagina até isso sair dentro de mim. Até o dia que eu vi minha esposa orando em língua, eu falei, ah, não, está certo, porque ela não é do diabo. Obrigado, minha filha. E outra coisa importante, principalmente quem é casado, quem faz parte de um grupo, não queira que Deus fale com você da forma que está falando com o teu irmão. O dom do discernimento vem de diversas maneiras. Eu estou falando de experiência própria, eu estou contando testemunhos meus. Quando eu e minha esposa fomos batizados com o Espírito Santo, minha esposa começava a ver as coisas, e eu não via nada. Irmão, eu fiquei bravo. De verdade. Eu estava voltando de São José do Rio Preto, de um acampamento que nós fomos, eu não era nem pastor na época, nós fomos num acampamento, mas caiu fogo de todo lado, era falar em língua, era interpretação, era gente tendo visão, e a Cleide falando, eu vi isso, eu vi aquilo. Irmão, eu falei, e eu não estou vendo nada. Eu lembro que eu estava voltando na estrada, dirigindo o carro, era noite, céu estrelado, nunca vou esquecer essa experiência. Minha esposa ali quietinha, e eu falando com Deus em espírito, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada, Senhor. Aí Deus falou comigo, eu trato cada um de uma maneira diferente. E Ele disse assim, com você, por causa da sua incredulidade, eu vou trabalhar aqui na sua mente, você vai ter que crer que eu estou falando que é isso. É muito pior, irmão, é melhor ver. Porque quando você vê, você está vendo. Agora que você não vê, você não está vendo nada. Ó, Deus está falando que tem um anjo atrás de você. Eu não estou vendo, mas eu estou falando porque está aqui, ó. É muito mais difícil. Por isso que é bom a gente quebrar espírito de incredulidade, irmão. Espírito de religiosidade. Tem que quebrar na tua vida, porque aí Deus vai te usar assim com liberdade. E digo mais, é mais fácil um crente recente, alguém que se converteu agora, receber dom de discernimento do que um crente antigo. Eu digo por experiência, 40 anos de crente normal, imagina. Crente normal que não acreditava em nada disso, agora batizado com o Espírito Santo, como é que eu vou acreditar nas coisas? Eu fui a primeira vez numa reunião que as pessoas caíam. Me levaram lá. Aí o pastor que me levou falou assim, vamos lá na frente. Falei, eu vou, botei um pé na frente, outro atrás. Falei, quer ver ele me derrubar? Eu não caí mesmo, porque eu já estava colocando dúvida. É sério isso, irmão? A maioria das pessoas que caem, não estou condenando, mas a maioria das pessoas que caem ou porque foram empurradas, ou porque estão cansadas.
Agora imagina um mineiro igual eu, desconfiado, porque mineiro é desconfiado. 40 anos de tradicional, imagina para cair. Só caí uma vez até hoje, pelo Espírito. Foi a coisa mais esquisita da minha vida. Porque o pastor Joy Mano estava ministrando aqui na Comunhão Cristã dos Jardins, quando era ali na rua Bílio Soares. Eu que trouxe esse homem, ele era o pastor de jovens da igreja do Benihim. E ele é um artista. Então ele chegou e fez um show para mim. Irmão, sabe o que é show? Um show, ele era jovem. Né? Aí a gente já quebra religiosidade ali, já é só Jesus para dar graça. Porque você vê o cara fazer um show, bateria, fez sozinho. Aí depois ele pega a Bíblia e começa a falar. Meu Deus, achou cada coisa que eu não tinha visto. Aí ele falou, agora nós vamos orar pelas pessoas no fim. Como eu que organizei, eu chamo sempre o organizador primeiro. E aí ele orou por mim, né? Me empurrou. Eu falei, para ajudá-lo eu vou cair. Mas, irmãos, eu tive uma experiência forte, porque eu desci, eu fiquei sentado, ele continuou orando pelas pessoas, as pessoas continuaram caindo, eu fiquei aqui do lado, olhando, meu genro estava do meu lado, de repente, eu acordo, estou no chão. Não sei como. E aí eu descobri a diferença, que quando você cai pelo Espírito, você nem percebe. Quando você percebe, você já está no chão, irmão. Alô? Olha para o teu irmão e fala assim, essa noite, nós vamos orar pelas pessoas. Não vai ter ninguém atrás para te segurar. Agora, tem 3 dons que eles têm que andar junto. Sabedoria, conhecimento e discernimento. Meu irmão, se você conquistar esses 3 dons através de oração e buscar o Senhor, você tem tudo o que você precisa. Porque com discernimento, você sabe o que você está fazendo. Com sabedoria, você passa a fazer a coisa certa. E com conhecimento, você passa a saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo dos 3 dons funcionando. Você chega diante de uma pessoa e tem o dom de conhecimento. Aí você está orando pela pessoa e aqui dentro de você, o Espírito Santo está mostrando a pessoa, o que tem a pessoa. E aí você tem que ter sabedoria para saber se é para falar ou não. E o discernimento para saber que aquela pessoa está disposta a receber e ela não está endemoniada nem nada. Porque tem muita gente que recebe o dom de conhecimento e já fala. E não teve sabedoria. Meu irmão, deixa eu falar algo. Nem tudo que Deus te revela é para falar. Muitas coisas Deus revela para você interceder, que é uma outra história. Porque se você revelar algo do dom de conhecimento antes da sabedoria, você pode estragar a vida da pessoa. Então busque esses 3 dons. Repete comigo. Sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. Quais são os outros dons principais? Aí você vai ter a tabelinha aqui. Vamos lá, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, que é conhecimento. 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Esse dom de fé é diferente do dom de fé para ser salvo. Você tem que entender que fé tem níveis. Repete comigo, fé tem níveis. Por exemplo, fé normal. Fala para o teu irmãozinho, fé normal. Qual que é a fé normal? Por exemplo, você sentou na cadeira. Sim ou não? Mas antes de sentar, você não ficou pensando, será que ela vai me segurar? Será que ela vai cair? Você pensou nisso? Então você teve fé na cadeira.
Você chega em casa, você aperta o botão da luz, você para um pouquinho antes, será que vai funcionar? É automático, porque você crê que o botão vai funcionar. Isso é uma fé natural. Existe a fé para ser salvo. A Bíblia diz que é pela fé que somos salvos, porque você não está vendo nada, não vê Jesus, não vê sangue nenhum. E ainda as pessoas falam, pelo sangue de Jesus, aleluia, onde está? Né? Você não vê nada, você tem que crer sem ver. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurados que não viram e creram. Porque se você está vendo, não é fé. A fé é algo que você não vê. Você sentou na cadeira, mas é fé, porque você não viu se ela vai quebrar ou não. Você acreditou. Amém? E assim por diante. Existe a fé que é dom do Espírito Santo. Que fé é essa? É a fé que é a base dos outros dons para operar. Por exemplo, existe dom de cura. É um dom, está aqui logo em seguida. Operação de milagres. É diferente operação de milagres de dom de cura. Quando está falando dom de cura, está falando cura de enfermidades. Mas quando fala dom de operação de milagre, é o dom que para o sol, é o dom que faz chover, é o dom que manda a chuva embora, é dom de operação de milagre. São dons criativos que faz a perna da pessoa crescer. Isso é operação de milagre. Mas ninguém pode operar um dom de cura ou de operação de milagre se não tiver o dom de fé. Você tem o dom de cura e vai começar a operar. E chega uma pessoa com um caroço aqui, ó. Meu irmão, se você não tiver fé, você vai falar, Senhor, passa para outro. Porque eu prefiro um que tenha dor de cabeça. Agora, a Bíblia diz que a fé é de fé em fé. Isso significa a escada. Eu quero dizer uma coisa para você. Nunca comece, se você nunca orou por cura, não comece orando por pessoa ressuscitar. Porque você tem que crescer na fé. Então, ora por alguém que tem dor de cabeça. Aí você vai ver que a pessoa é curada. Aí você se anima. Até o nível de fé aumenta. Agora você começa a orar por um paralítico. Daqui a pouco você está orando por uma pessoa que não ressuscitou. E vai ressuscitar. Alô, você está aqui? Você quer chegar no dom de operação de milagres? Sim ou não? Então vá em todo enterro. Não precisa fazer escândalo. Você vai baixinho lá perto do caixão. Você ressuscita, levanta. Porque a hora que ele levantar, irmão... Profecia, dom de profecia, isso aqui eu acho que eu já expliquei semana passada. Dom de profecia é diferente de dom profético de Jesus. Uma pessoa que é profeta no dom de Jesus, não necessariamente tem o dom de profecia. E uma pessoa que não é profeta pode ter o dom de profecia. E um profeta pode ter o dom de profecia. Veja como as coisas são naturais. Você está num lugar, chega uma pessoa e começa, e canta, assim diz o Senhor. A gente já fala assim, esse é profeta. Não é, ele está tendo um dom de profecia do Espírito Santo. E normalmente o dom de profecia é um dom que traz algo bom para as pessoas. Sim ou não? A pessoa quando chega perto de... Imagina. Aleluia. Né? Halamala chavejo que tem uma chave de um carro na mão. Aleluia. Percebe? Isso é um dom de profecia. Oh, Deus está mostrando que tem uma casa assim, 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 que você teve lá, e começa a descrever. É um dom de profecia. Percebe? Aleluia. Mas como é que eu vou descobrir quem é profeta e quem não é profeta? Se ele chegar para mim e falar assim, querido, eu vejo que você está em pecado. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Esse é profeta. Ninguém gosta de profeta, porque vem com palavra dura. A gente gosta mais desse tipo de dom de profecia. Aleluia.
O santo de Israel. E eu estou falando algo aqui, porque vocês têm liberdade, eu estou em liberdade com vocês. Há uma coisa que eu peço para Deus. Quando você se torna um apóstolo conhecido como eu, não fui eu que quis ser conhecido, eu me fiquei. Todo lugar que você vai e tem profeta, não dá outra. Eles vêm trazer profecia boa. Eu estou sendo sincero com vocês, abrindo meu coração. Eu não aguento mais isso. Não é que eu quero que o cara chegue para mim e fale assim, ó, meu cara, estou descobrindo que você está lá naquele lugar. Não é isso que eu estou preocupado. Estou preocupado porque as pessoas muitas vezes querem agradar. E começam a trazer palavras boas para agradar você. Tinha um apóstolo, não vou falar o nome dele, fica tranquilo. E tinha um pastor que estava querendo entrar na nossa rede. Mas ele conheceu esse profeta, apóstolo profeta, falou assim, e veio falar, Jéssica, não leva mal não, mas eu vou ficar andando com ele. Eu falei, que legal, anda assim, aprende, o cara é um profeta, né? Até eu pensava que era. Aí um dia ele me procura, esse pastor, falou assim, estou desesperado, o que foi? Decepcionado. Falei, o que aconteceu? Eu fui com o profeta. E ele falou assim, vou te ensinar como é que funciona. E foram na casa de um empresário. E aí lá fora, falou assim, você percebeu como é que funciona? Ele falou, não percebi não. Não, você dá 3 palavras proféticas boas, você tem o cara na tua mão. E a pessoa fica dependente do profeta. Quantos estão aqui comigo? Levanta a tua mão e fala assim, essa noite eu vou buscar os melhores dons. Sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, fé. Porque se eu não tiver esses dons, irmãos, os outros não vão operar. Você percebeu que eu não falei em línguas até agora? Porque o dom de línguas é o último lá embaixo. Aliás, é o penúltimo, porque depois dele vem interpretação. Qual é a diferença básica? A diferença básica é a seguinte: se você está numa igreja e começa a falar em línguas alto e não tem quem interprete, não funcionou nada. Porque a interpretação é palavra de profecia para a pessoa. Então, para que você usa línguas? Para edificar a você mesmo. A Bíblia é clara, dizendo que dom de línguas é para edificar a si próprio. Porque você está orando em línguas algo para você. E o Espírito Santo é que vai traduzir. E o Espírito Santo vai traduzir certinho, porque o Espírito Santo conhece você. Você está ali orando em línguas, pensando, porque a gente não consegue orar em línguas sem pensar. A Bíblia já permite isso. A Bíblia diz que você tem que orar em línguas, mas orar com entendimento. Então você está orando em línguas, sabendo que vai ser edificado, e fala, Senhor, eu preciso desse carro. Mas você não está falando, você só está orando em língua, está pensando. E aqui na cabecinha, um carro. O Espírito Santo chega para Deus e fala assim, o que ele está orando? O Espírito Santo fala assim, ele está orando o seguinte, ele está se arrependendo porque está em adultério. Paz do Senhor, irmãos. Dizer alguma coisa importante sobre o dom de Jesus para também contribuir com isso. 5 níveis importantes sobre o dom de Jesus. Quando você lê Efésios 4:11, fala que ele deu apóstolos, pega o polegar comigo, vai lá, quem tem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, então você está lá no mundão, cada um de nós esteve um dia no quinto dos infernos, aí Jesus nos alcançou. Não gostaram disso, né? Jesus te aceitou. Fala para o teu irmão, apesar dessa cara tua, Jesus te aceitou. Me ajuda com ele aí, vai lá. Jesus me aceitou quando eu ainda era criança, 1977. Quantos aqui já eram nascidos? Jesus me aceitou. Quando você mergulha em Jesus, Ele é o dono dos 5 ministérios. Ele doa os 5 ministérios. Então, quando você mergulha, você está num nível. Todos nós estamos num nível. Primeiro nível, escreva. Unção. Escreve, por favor. Unção. Nesse primeiro nível, todos nós temos um pouquinho dos 5 ministérios.
Todos nós nos movemos como apóstolos em algum determinado momento, esporadicamente. Todos nós nos movemos profeticamente, como evangelista, como pastor e mestre. Só que, a partir desse momento, você vai caminhando com Deus e você percebe que precisa de algo mais. É no dia que você vem na Praça da Árvore, na 7ª semana de libertação, no batismo com o Espírito Santo. Aí naquela semana você mergulha no Espírito Santo. Lá atrás você se converteu, mergulhou em Jesus. Os 5 dons estão dentro de você. Aí você vem no batismo com o Espírito Santo, você mergulha no Espírito Santo. Quando você mergulha no Espírito Santo, você está no segundo nível desses níveis ministeriais, que é o dom. Primeiro nível, a unção. Segundo nível, o dom. Escreva, o dom. Diga, o dom. Bom, quando você está nesse nível, você começa a entender quem é você dentro dos 5 ministérios. Alguém entendeu que tem o dom profético, alguém entendeu que tem o dom evangelístico, alguém entendeu que tem dom pastoral e de mestre e etc. O dom apostólico te leva para a guerra espiritual, com a unção de paternidade e de organização para organizar tua vida, a vida da tua família e de outros. O dom profético te leva para a santidade, para a honra e para a ênfase escancarada ao Espírito Santo. O dom evangelístico te leva a ganhar vidas para Cristo. O dom pastoral te faz cuidar de pessoas, querer abençoar a gente. O dom de mestre te leva a ensinar. Só que, nesse nível, se você ficar nesse nível sentadinho na igreja, você não desenvolve o dom. Alô? Você já descobriu, eu sou profeta, e fica sentado não fazer nada, você não desenvolve o dom. O outro descobriu que é evangelista, nunca saiu para ir lá na favela, lá na rua, não traz ninguém, não desenvolve o dom. Então entramos no terceiro estágio desses níveis. Primeiro unção, depois dom, e entramos no terceiro, presbitério. Vamos, diga, presbitério. Diz para o teu irmão isso, presbitério. Então você coloca num presbitério todos com o mesmo dom. Todo mundo com o dom de profeta dentro de um presbitério de profetas. E aí, dizer uma coisa que é o contrário para falar de uma coisa, dizer um oposto negativo para afirmar um positivo. Se alguém está com lepra e for morar num leprosário, nunca fica curado. Sim ou não? Mano, se você tem dom profético e está dentro de um presbitério, você não vai ser curado disso, isso vai te amadurecer. Amém ou não? Então, dentro de um presbitério de profetas, onde todos têm o mesmo dom, fluem no mesmo dom, ali vai te amadurecendo. Dentro de um presbitério de evangelistas, onde todos têm o mesmo dom, você vai amadurecendo. Dentro de um presbitério de pastor, dentro de um presbitério de mestres. Esse foi o ano em que o Espírito Santo resolveu trazer um acréscimo dentro desse processo de restauração dos 5 ministérios, trazer um acréscimo na igreja brasileira e nas igrejas da terra, na formação de presbitérios. Porque tudo que Deus fez na terra, Ele nunca fez só. Sempre Ele agiu por meio de um presbitério. Até quando criou o homem, Ele disse, façamos um presbitério. De Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai encontrar na Bíblia vários presbitérios. De gente com o mesmo dom, fluindo dentro de um grupo, para que eles possam desenvolver esse dom. É ali dentro do presbitério que você aprende a profetizar. É ali que você aprende a evangelizar com evangelistas maduros. É ali que você aprende a pastorear com pastores maduros. É ali que você aprende a ensinar com mestres maduros. Então você está nesse nível. Dentro desse nível, quando você está no presbitério, as pessoas começam a te olhar e falam, ele prega como profeta. Ele ministra como mestre. Ele prega como pastor. Então você entra no 4º nível, que é a pregação específica do dom que Deus te deu. Repete comigo. Unção, dom, presbitério, pregação. Na pregação você começa a se mover exatamente no dom que Deus te deu. Então você começa a pregar como um profeta. Prega santidade, prega honra, prega restauração financeira, prega libertação. Você começa a pregar como evangelista. Prega curas, salvação. Prega de trazer vidas para Cristo, reconciliação de pessoas. Você começa a pregar como pastor, prega de aliança, família, fala de relacionamentos com aliança, fala de noivado em santidade, porque o pastor tem autoridade para ativar noivados em santidade e casamento em santidade. O dedo que representa o pastor é o dedo da aliança, da mão direita e da mão esquerda. Da mão direita fala de noivado e da mão esquerda fala de casamento. Mas o pastor ativa casamentos no altar de gente santa para formar, ativa noivados no altar de gente santa para formar casamentos que vão abençoar a nação. Então você começa a falar dessas coisas. É lá dentro do presbitério que você começa a pregar como mestre. Ponto 1 de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Misericórdia.
Como o papai já falou várias vezes aqui, aí demora 2 horas pregando. Aí semana que vem, ponto 1, ponto, sei lá, de Gênesis 1, 2. Você começa a falar como mestre. Então as pessoas vão te olhando e falam, ele parece o mestre. E é nesse momento que você chega nesse último nível dos 5 ministérios, que é o ofício. Então repete, unção, dom, presbitério, pregação e ofício. Olha, qual é o dia que o profeta fala, se prepara que vai sair um caixão da tua casa? Quando ele está no ofício. Qual é o dia que ele disse, se prepara porque vai acontecer tal e tal coisa? Quando ele chegou no ofício. Para chegar no ofício, ele teve que entrar no dom, na unção, no dom, presbitério, pregação. Ele está no ofício. Alô? Você não vai encontrar muita gente falando isso. Prepara-se porque vai acontecer tal coisa. Então você precisa entender que são dons que vão nos amadurecendo. São níveis apostólicos que vão nos amadurecendo. Isso tem a ver com os dons de Jesus. Pergunta para o seu irmão, em que nível está você? Me ajuda com esse irmão aí, vai lá, me ajuda. Então, penso eu que o que estamos falando aqui hoje tem a ver com unção e com dom. A unção você já recebeu quando entregou a vida a Jesus. E o dom você recebe no batismo com o Espírito Santo. Agora, depois da semana passada, vocês vieram aqui na frente, alguns vieram aqui na frente e falam, eu me sinto evangelista, eu me sinto profeta, eu me sinto pastor. Bom, a partir de agora, Deus vai usar o teu pastor para estabelecer presbitério naquela igreja. De novo. É o lado de cá que está animado, é esse lado aqui? Qual é o lado mais animado aqui dessa igreja? Deus vai usar o teu pastor para estabelecer presbitérios. 7 presbitérios são importantes montar em uma igreja, e o Senhor está fazendo isso. Por causa dos presbitérios, então está amadurecendo o dom de muita gente. E muita gente está saindo da cadeirinha e está se levantando com autoridade. E aqueles que você dizia, meu Deus, não faz nada na igreja, ele começou a andar com outros. E aí o princípio parece que é verdadeiro. Me diga com quem você anda, que eu digo quem é você. Então você está debaixo de um dom profético e anda com profeta, você pensa como profeta, você fala como profeta, você se comporta como profeta. Você está num dom evangelístico e anda com um grupo de evangelistas, você pensa, fala e se comporta como eles. Sim ou não? Então é a partir desse momento que chega no ofício. Quando chega no ofício, teu ventre, teu útero também se abre para formar outros ministros. Ai, meu Deus. Também se abre para formar outros ministros. Então é a partir desse momento do ofício que o ministério tem prolongamento. Tem prolongamento, porque Deus começa a te usar agora como também alguém que ativa dons. Veja, se nós pararmos de multiplicar os dons, o ministério que Deus nos deu vai morrer quando nós morremos. Então Jesus sabia tanto disso, que ele fez o seguinte, antes de morrer, deu 5 ministérios, para não parar o ministério que ele tinha recebido do Pai. Então quando ele foi aos céus, deixou 5 ministérios. Ministérios não anda se não tiver ministros. Repita. Agora, se não tiver ministro, o ministério não anda. Tem que ter ministro. Esses ministros sabem da sua unção, sabem do seu dom, estão dentro de um presbitério, pregam como tal, então tem ofício. Estão comigo ou não? Olha, quantos estão recebendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Tá? Eu estou falando dos dons de Jesus para você, para alinhar a igreja, para que a igreja caminhe com maturidade. Senão o irmão sai daqui agora, já sou evangelista e tal, e veja que precisa caminhar dentro de estágios e dentro de critérios para que cresçamos em Deus e possamos fluir no Senhor. Mas não tenha dúvida que se você não se conformar e ficar naquele cantinho quieto, vendo a banda passar, Deus vai ativar você mais ainda. Deus vai amadurecer você. Então, por isso que 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, desenvolve o dom. Vamos lá, acha alguém que você conhece para dizer isso para ele. Desenvolve o dom. Vamos lá, fala para o teu irmão. Aponte alguém e grita, desenvolve o dom. Vamos lá, irmão. Sai dessa cadeirinha. Levanta-te e resplandece. Se você ficar sentadinho, o dom não desenvolve. Chega na igreja e fala, pastor, me põe num presbitério aí do meu dom. Se não tem, aí você me chama, eu vou lá estabelecer o presbitério na igreja. Não. Põe ele num presbitério, dentro de um presbitério, aí todo mundo vai fluir junto. Atividades com presbitério, ações com presbitério, e isso vai fluir.
Agora, por outro lado, depois disso, você tem os dons do Espírito Santo, de 1 Coríntios capítulo 12. E eu queria te falar também, nesses minutos, algumas coisas para contribuir com o que vocês estão recebendo com tanta profundidade. Dizer a vocês que o Papai Jéssica tem sido o nosso treinador, mentor, discipulador. Tudo que eu estou te falando eu recebi dele. Ele nem precisaria me chamar para falar. É que ele é muito corajoso. Mas eu recebi dali, então eu não precisaria estar falando para você. Mas eu estou pegando, na verdade, a lenha dele, botando meu fogo e queimando você aqui. É isso que eu estou fazendo. É isso. Mas olhando o livro de Atos, capítulo de número 2, que vocês todos conhecem, do batismo com o Espírito Santo, e aqui mesmo, na ministração das 7 semanas, ali sentado, todas as vezes, eu estou escrevendo a mensagem de novo. Isso faz uns bons anos que eu estou escrevendo a mensagem. Eu não estou escrevendo o texto, eu estou escrevendo as revelações. E muitas vezes eu saí dali com uma revelação e o Senhor me disse, daí vai nascer um estudo. E de uma dessas eu saí com uma revelação aqui. Quais são os sinais do batismo com o Espírito Santo? Eu saio daqui com esse assunto e me transforma, isso se transforma num estudo. E eu vou ler a palavra de Deus. Fiquei lendo. Acordei as minhas DDDs, geralmente 6 da manhã, 5:30, acordo nas minhas devocionais. Eu estou ali olhando. O Espírito Santo me manda ler. Eu falei, quais são os sinais? Falei, olha de novo, fiquei olhando. Quais são os sinais? Aprendi 9 sinais que eu vou declarar isso para você em velocidade da águia. Gostaram ou não? A águia chega a 120 km por hora de voo. Eu vou na velocidade da águia. Número 1. Primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo. Atos 2, versículo 2. Som do céu. Olha, eles não falaram em língua. Eles tiveram o som do céu. E estavam todos reunidos na Praça da Árvore. De repente ouviu-se um som. Primeiro sinal é que os ouvidos espirituais se destravam para ouvir o que o céu está falando. Estamos em um planeta e às vezes nós queremos tanto nos adequarmos a esse planeta. Por exemplo, às vezes queremos nos adequarmos à educação desse planeta. Ela não é ruim, mas ela não é sumamente suficiente para alguém do céu. Nós somos do céu. E a educação que nós queremos ser graduados não é desse planeta, é do céu. Olha, quando Sansão estava para nascer, o pai perguntou, como eu devo educar essa criança? Porque ele é um nazireu. E a educação daqui não está ajudando em nada. Não contribui com o nazireu. Então eu tenho que ouvir o som do céu. Tem que ouvir o som do céu para louvar a Deus. Tem que ouvir o som do céu para cantar no louvor. Tem que ouvir o som do céu para pregar. Porque você pode vir com o esboço pronto, mas a mensagem profética sai naquela hora e tem que ouvir o som do céu. Então esse é o primeiro dom. Segundo dom, visão de línguas repartidas. Eles tiveram uma visão de línguas repartidas. Bom, o primeiro dom se abre os ouvidos. Segundo dom, se abre a visão. Obrigado. Alguém desse lado está me ajudando aqui, graças a Deus. Abre a visão. Eles têm a visão aberta para ver o que outros não estão vendo. Você sabe que com essa visão aberta, os que são ungidos para os negócios vê dinheiro onde outros não vê? Alô, irmãos? Vê onde outros não vê. Outros falam, não estou vendo. Ele fala, mas eu estou. Ele vê onde outros não vê. Ele tem unção para os negócios. Então ele tem visão aberta. Terceiro sinal, eles foram cheios do Espírito Santo. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo na Praça da Árvore. Foi poderoso aquele dia, sim ou não? Quarto sinal, eles falaram em línguas de fogo. Que é o idioma do céu. Nossa terra, ou nossa pátria, chamada céu, é poliglota. Pode falar qualquer idioma que lá entende. Mas o idioma oficial é Xaracandalamachai. Obrigado. Esse é o idioma oficial. Olha, vira e mexe, você fica... Eu gosto de ver algumas coisas... Estou vendo algumas coisas de outros países. Alguns cultos. Eu estou olhando os cultos. Entendo nada. Principalmente quando é inglês, não entendo nada. De repente começa a eu falo, agora eu estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Tivemos reuniões aqui em São Paulo. Do meu lado tinha americano, tinha japonês, tinha todo mundo lá. Vamos orar, pega na mão. Eu não entendo nada. E eles também não falam a segunda língua oficial do céu, depois de línguas estranhas, é português. Então eles não falam ainda a segunda língua oficial.
Então eu não entendo nada, mas quando começa a falar em línguas estranhas, eu entendo. Porque nos identificamos. O Espírito que está em mim, que também está nele, testifica um com o outro. Então nós falamos em língua junto, é um sinal. Não é? Só que quando você é batizado, às vezes você é batizado numa língua e fica nela. E fica xerelelelé. Xelé, pá. Xerelá. Só sabe dizer essa mesmo. Aí vem o que o papai falou aqui, o dom de variedade de línguas. Porque esse dom inicial, ele começa a crescer pelo fato de você continuar dentro de um presbitério. Quem deu esse glória? Tá do que lado que está isso? Aqui, vou ficar aqui. Você está dentro de um presbitério, esse dom vai amadurecendo. E aí Deus te dá variedade de línguas. Aí você fala e vai para frente. Gostei. Por causa desse sinal que é poderoso. Quantos estão recebendo? Achei outro sinal lá em Atos capítulo 2, versículo 6. E diz que quando eles estavam nesse mover todo, ajuntou-se uma grande multidão. O que é isso? Unção de atração. A mesma unção que existia no profeta João Batista. Ele estava batizando. Disse que vinha gente do Jordão, da Judéia, os vizinhos, e até atraiu Jesus. A unção da atração, para atrair pessoas. Ele atraiu até Jesus, diz que ali ajuntou-se uma grande multidão. Obrigado. Número 6, outro sinal. Eles tiveram habilidades de se comunicar com outras línguas. Vieram gente de outras nações, partos, medos, Mesopotâmia, e outros que estavam ali e diziam, estamos entendendo da nossa língua. Eles falarem da grandeza de Deus. Que sinal que é esse? É quando Deus te manda para um país que você não fala a língua deles, ou quando traz alguém de lá para cá, que também não fala o idioma segundo oficial do céu, e aí você fala e ele entende que você falou da grandeza de Deus. Eu tive essa experiência em Santiago do Chile, a primeira vez que eu fui lá. Eu fiz um curso de espanhol profundo, que durou 2 dias, parece 1 dia e meio. E lá eu comecei a falar para tudo quanto é lado. Tive que ministrar em várias igrejas, mas eu lembro de uma que eu fui, que eu fiquei falando, e todos foram llenos do Espírito Santo. Todos llenos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo les decía para falar. E lleno. E falei 1h30 do lleno. Fiquei repetindo isso, e quando eu falei, quantos querem vir para o altar? Vieram todo mundo, a igreja era meio descidinha, parecia um teatro. Eles vieram correndo, o pastor veio correndo. Tinha gente que veio correndo, voou e se jogou no altar. Eu falei, nossa, eles entenderam tudo. Poxa, aprendi espanhol. Eu falei, meu amor, mais fácil do que eu imaginei. Nem eu entendi, mas eles entenderam. E quando eu voltei para casa... Eu fui de ônibus, não incentivo ninguém. Primeira vez a Chile, eu fui de ônibus. 3 dias, um dia até Uruguaiana, um dia dentro de Argentina, um dia até chegar lá em Chile. Cheguei que eu não queria nem sentar mais, de tão quadrado que eu estava. Voltando, eu falei, que bom, Deus, só me ensinou a falar espanhol. O Espírito Santo me disse, você não sabe falar nada. E eu comecei a dar esse exemplo. Você não lembra daquele dia lá? Ele falou, não. É que as pessoas que vêm na igreja, eu tenho o pacto de que elas não voltem para casa da maneira que chegaram. E eu vou usar o pregador, independente do pregador, porque a palavra que sai da boca dele transforma em matéria-prima para falar com cada um de acordo com o que eu quero falar. Porque os dons do Espírito Santo ele distribui como ele quer. Então ele disse, cada vez que você falou lleno do Espírito Santo, eu peguei a matéria-prima, fui no ouvido de alguém e falei o que eu queria falar. Você falou lleno de novo, eu peguei a matéria-prima, fui no ouvido de alguém e falou, você falou de novo, você repetiu a mesma coisa. Lembra? Eu falei, eu lembro. Pois é, cada vez que você repetiu foi matéria-prima. Eu usei e falei com cada um como eu quis. Porque é diferente a mensagem profética. Uma mensagem só, por exemplo, o papai falou aqui e eu estou falando. Uma mensagem só, Deus pode usá-la para falar com cada um de nós de maneira diferente. Uma única mensagem. Diga comigo, isso é que é Deus. Vamos lá, me ajude, meu Deus do céu. Mais 3, número 7.
Número 7, outro sinal, eles tiveram autoridade para falar das grandezas de Deus. Eles saem falando das grandezas de Deus. Isso é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Ninguém pode falar das grandezas de um Deus que não tem relacionamento com esse Deus grande. Número 8, eles tiveram admiração pública. Diz que todos começaram a se admirar deles. Olha, irmãos, não tenha dúvida, vocês lembram do Gadareno. Vivia lá em Gadara, nu, cheio de demônios. Aí Jesus vai lá, cura. Vocês conhecem a Bíblia, sim ou não? Jesus vai lá, cura o homem fica curado, cheiroso, botou um perfume, tirou aquele odor. Aí quando Jesus vai embora na Hilux dele, o cara agarra no manto e fala, quero ir junto. Qualquer um de nós queríamos. Jesus fala, não, você não vai comigo. Você vai voltar para a tua família. Obrigado, é aqui mesmo. Jesus vai voltar para você vai voltar para a tua família, você vai falar o que eu fiz por você e o que o amor de Deus fez, a grandeza de Deus por você. Disse a Bíblia que antes dele chegar na família dele, ele passou por Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Antes de falar da família dele, ele falou para 10 cidades. E o texto diz que todo mundo ia se admirando e se rendendo ao Senhor. Então, ele causou uma admiração. Ou seja, o endemoniado nunca tinha feito 7 semanas de libertação. Nunca tinha participado do instituto, mas ele é a pregação. A pregação é ele. Então ele causa uma admiração pública. E número 9, diz que começou o povo zombar de quem estava falando com o Espírito Santo. E aí eu entendi que isso era um sinal do batismo com o Espírito Santo de forma ao oposta. E que sinal que é esse? Deus começa a trazer sobre aquele povo para lançar confusão sobre o espírito de zombaria. Sobre o espírito de zombaria. Então eles começaram a fluir em Deus. É a partir daí que eu fiquei feliz com essa ideia, porque eu vivi numa igreja quando eu era pequeno, aliás, criança. Quando eu era criança, eu vivi numa igreja que para ser batizado tinha que falar em línguas. Se não falou, você não é, etc. Mas veja, existem outros sinais e a Bíblia nos disse isso. Tem o respaldo bíblico para isso, para dizer desses sinais poderosos. Tenho 3 minutos. Levanta a tua mão direita comigo. Vamos lá. Alguém diga glória a Deus aqui. Levanta a mão esquerda, diga aleluia. Vamos lá, por favor. Levante as duas, diga glória a Deus e aleluia algumas vezes, por favor. Me ajude. E escute, porque eu vim aqui hoje, em nome do Senhor, apenas ativar essa palavra no teu espírito. Eu ativo você nessa palavra dos dons de Jesus. Número 1, você não se conforme mais em ficar na unção. Você agora tem o dom, você sabe para que Deus te chamou. Deus te colocará dentro de um presbitério. Deus te levantará dentro de um presbitério. Para que dentro de um presbitério você amadureça esse dom. Eu declaro que a tua boca se abrirá. Será que vai achar aqui? Tua boca se abrirá. Você vai pregar como tal, diz esse dom que você recebeu. E Deus te levará ao ofício. Alguns Deus levará ao ofício de forma poderosa. Segunda coisa que eu quero ativar em você são os dons do Espírito Santo. Declaro para a glória do Senhor, teus ouvidos espirituais vão se abrir. E alguns aqui, inclusive quem fazem parte de ministério de louvor, Deus te dará composições que ninguém nunca cantou. Declaro que você terá visão do céu sobre a tua vida. Teus olhos espirituais se abrirão. Pastores, teus olhos se abrirão para ver onde tem terrenos. Teus olhos se abrirão para ver onde tem um galpão. Teus olhos se abrirão para ver onde Deus quer estabelecer o que Ele diz. Eu acho que eu estou na igreja certa hoje, meu Deus do céu. Número 3, levante as tuas mãos. O Senhor te encherá do Espírito Santo. Irmãos, diariamente, porque eu descobri que a palavra batismo, que é a palavra mergulho, ou bat, que significa filha, batismo é uma filiação no Espírito Santo. Mas gostei dos originais dizendo que batismo, tanto no Espírito Santo como o de Jesus, é um mergulho repetitivo e diário na pessoa de. Ai, meu Deus. Você mergulhou em Jesus um dia, amanhã mergulha de novo. Mergulha no amor do Pai de novo. Obrigado. Alguém da equipe, você gritou aleluia? Você mergulhou no Espírito Santo, amanhã mergulha de novo. Acorda pela manhã e imita o livro de Atos capítulo 2. Diz que ele desceu de manhã, talvez nos ensinando algo. Um dos melhores momentos de estar com o Espírito Santo é da madrugada para amanhã. Amanhã quando... Ai, meu Deus do céu. Amanhã quando você acordar, mergulha de novo. Quarta-feira, mergulha de novo.
Quinta-feira, mergulha de novo. Quanto mais você mergulha, mais você fica livre de tudo que não agrada ao Senhor. Você não fica mais melancólico. Você vai fluir em Deus. Você vai caminhar no Senhor. Enchimento do Espírito. Quantos recebem? Você vai falar o idioma do céu todo dia. Meu pai Géser me ensinou que para falar em línguas eu não precisava de um chilique. E eu pensava que precisava. Porque lá na igreja que eu vivi de origem, para poder falar em línguas eu tinha que vir para o culto e ir me aquecendo. Tinha que ter um louvor primeiro, aí eu ia... Aí falava. Mas depois que eu aprendi isso, inclusive aqui na Praça da Árvore, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, vieram aqui na frente, não teve reação de nada. Eu falei, meu Deus, mas ele me ensinou. Não teve reação aqui. Não teve reação para os meus olhos ver. Mas voltando para casa, no metrô, estava de boa. No metrô, meu. No metrô, cara. O pessoal disse, é doido. Eu lhe declaro que você será um imã para atrair pessoas. Lá na rua que você mora, os encapetados, os endemoniados, os que descem até o chão, o Senhor vai levar até você, para eles descerem a casa do oleiro. É isso que vai acontecer. Eles vão descer a casa do oleiro. Você é um imã. Meu Deus, eu estou na igreja certa. Você é um imã. Deus vai te usar para atrair pessoas. E isso é poderoso. Quero ver qual é a célula que vai dar certo. Quando Deus te usa, irmão, não é mais 12 não, é 24, é 200, você fala, meu Deus, misericórdia, assim, misericórdia. Todo mundo te procura. Todo mundo sabe o teu endereço. O Espírito Santo que deu. Você vai ter a habilidade de falar em outras línguas. Você vai ter autoridade para falar das grandezas de Deus, porque Deus vai te colocar em coisas grandes. Você vai chamar, você vai atrair admiração. Os parentes sabem quem somos nós, irmão. Ele te via descendo até o chão na lambada. Ele te via se drogando. Ele te via se prostituindo. Agora você é príncipe. Agora você é princesa. Domingo de manhã você queria passar o dia com os manos no campo de futebol. Agora domingo de manhã você fala, estou indo para a igreja, estou indo para a casa do Senhor. Estou indo buscar. De novo. Você não foi domingo? Porque domingo foi um dia e hoje é outro dia. Aí os parentes falam, não, me leva. Você vai estar em algumas mesas de refeição a partir de 2020, porque esse ano de 2016, esse semestre, o Espírito Santo está nos preparando com dons de Jesus e com dons do Espírito Santo. Está nos preparando, está nos vestindo para uma década da maior colheita apostólica e profética jamais existente na face da terra. Nessa década, se prepara, você vai estar à refeição com os familiares que não é crente, eles vão chorar na hora da refeição. Você vai perguntar, está acontecendo alguma coisa? Ele fala, não, me deu uma vontade de me arrepender dos meus pecados, cara. Me leva para a igreja domingo com você, por favor. Me arrasta, por favor, me arrasta. Estão comigo ou não? E Deus vai te usar para colocar confusão no espírito de zombarias. A zombaria não vai continuar a teu respeito não, meu irmão. Tá? O gracejo não vai continuar a teu respeito não. Deus te levantará na terra em que estão te zombando. Deus te levantará na terra em que você está sendo humilhado. Deus vai fazer você... Ai meu Deus, alguém está recebendo o que eu estou dizendo? Deus vai te colocar grande na terra em que quiseram te humilhar. Você será usado por Deus para colocar confusão no espírito de zombarias. Alguém aqui que está vivo, levante as duas mãos, toque o teto dessa igreja e vamos encher esse local de adoração. Vamos, abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Se você recebe o que eu estou dizendo, abre a tua boca. Fique em pé no seu lugar. Quando se fala dos dons do Espírito Santo, normalmente as pessoas falam que tem 9 dons. Na verdade, são muito mais.
9 são os dons básicos do Espírito Santo. Mas quando você chega em Romanos capítulo 12, você descobre que tem outros dons do Espírito Santo. Romanos capítulo 12. Diz assim, no verso 5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Sabe, há muito mais dons de serviço, assim por diante, mas todos eles estão baseados num dom. Eu fui ver isso aqui em Romanos 12, quando Deus fala para Paulo ensinar a igreja sobre semeadura. Eu tentei ligar isso, porque falando, meu Deus, que coisa tremenda, me dá uma revelação disso. Porque Paulo diz assim, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, aumentará a vossa sementeira. Todo mundo conhece esse texto, ok? Então repete comigo, aquele que dá semente ao que semeia. Então pensa bem, se isto é uma verdade, então o negativo também é verdade. O que é o negativo? Se você não semeia, Deus nunca vai te dar semente. Porque a Bíblia diz, aquele que dá semente ao que semeia. Aí eu vou para os dons do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que não quer fazer nada, Deus não vai te dar dom nenhum. Isso significa que Deus dá os dons para quem vai operar os dons. Isso significa que Deus trabalha com semente e fruto. Então aparece no meio dos dons, que a gente está falando do Espírito, parece tudo espiritual, aparece o dom de liberalidade. Por que aparece esse dom de liberalidade? Porque se Deus vai dar semente para alguém, é porque essa pessoa é liberal. Eu vou repetir, porque tem gente me olhando esquisito ainda, porque não entendeu. Se Paulo está ensinando a igreja que aquele que dá semente é o que semeia, e se os dons do Espírito são concedidos àqueles que vão usar, então Deus não vai dar dons para quem não vai usar, e não vai dar semente para quem não vai semear. Então eu preciso de dom de liberalidade. Porque no dia que eu for liberal, Deus vai me encher de semente. É uma regra tão simples. E aí, liberalidade é um dom muito especial. Eu sei que eu vou mexer com um monte de gente agora. Inclusive com a minha equipe também. Eu acho que eu não ministrei isso. Mas se você quer ser uma pessoa usada pelo Espírito Santo, tem que ter os dons funcionando. Então, se liberalidade faz parte do ministério, eu tenho que ser uma pessoa que sou liberal para cima, dos lados e para baixo. Da mesma forma, aleluia, que eu sou liberal para Deus, dando meu dízimo e minha oferta, da mesma maneira eu tenho que ser liberal com o meu irmão. Por isso que quando chega em Atos dos Apóstolos, que eles são batizados com o Espírito Santo, ele recebe esses 12 dons que ele descobriu, que eu não descobri, mas eu vou procurar. 9. Você chegou no 9, você falou 12. Então tem 3 escondidos em algum lugar. Quando você chega lá, termina o livro de Atos, capítulo 2, termina o capítulo 2, dizendo, não havia entre eles necessitados. Porque junto com esses dons, e pode acrescentar aí, era o dom da liberalidade.
Porque eles agora estão distribuindo o que eles podem distribuir para os outros. Você está aqui? Mas tem uma outra área que pouca gente faz, que é a liberalidade para baixo. Não precisa levantar a mão, para não ficar chato. Você tem carro, você para num posto, enche de gasolina. Quem faz esse serviço? O fretista. Você dá alguma gorjeta para ele? Você não é liberal. Porque é alguém que está te servindo. Eu viajo todo fim de semana e todo fim de semana eu estou no hotel. Não tem jeito, a minha esposa é muito liberal. Ela dá gorjeta para todas as camareiras, para todo o pessoal do café, para o cara da recepção, todos, porque ele vai falar assim, eles estão servindo a gente. E se eu sou liberal, tem que ser liberal com quem está abaixo de mim. Olha para o teu irmão e fala assim, você é igual os árabes falam dos brasileiros. O que os árabes falam do brasileiro? Vai em Israel para você vai ver. Vai lá no mercado dos árabes. Eles aprenderam algumas palavras em português. E eles passam os brasileiros e começam lá de dentro. Mão de vaca, mão de vaca, mão de vaca. Sabe por quê? Porque a nossa cultura, desde a origem do Brasil, é receber e não dar. Mas se você é cheio do Espírito Santo, cada pessoa que te servir é alguém que o Espírito Santo está usando para te abençoar, para pôr gasolina no teu carro, para limpar a tua cama, para trabalhar na sua casa, para cortar a grama do jardim, estão servindo você. Olha para o teu irmão e fala assim, essa você não esperava, né? Vamos orar por eles. Vamos começar a liberar os dons. Porque aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, fica com a sua mão levantada também. Porque assim que a unção começar a descer, o Espírito Santo vai te pegar aí. Se você quer saber, uma das coisas que eu mais gosto do batismo do Espírito Santo é ver pessoas batizadas sem ninguém pôr a mão. Não que não deva, muitas vezes a gente põe a mão porque isso é bíblico. Impondo as mãos, eles recebiam o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem. Mas é muito gostoso ver alguém receber sem ninguém pôr a mão. Porque assim tira qualquer interferência humana. E isso é bom. E outra coisa, não se preocupe quando você for batizado com o Espírito Santo se você não falar em línguas. Faz parte do pacote. Um dia vai falar, mas quem sabe Deus já te dá outros dons. E isso é importante que você descubra que dom que eu recebi para testificar o batismo. E não deixa ninguém tirar a unção que você recebeu. Isso que o Nailton falou é verdade. Se você, não sei a tua igreja qual é, mas se você faz parte de uma dessas igrejas que ele citou aqui do passado, você vai chegar lá e vai dizer, fui batizado com o Espírito Santo. E a pessoa vai perguntar, falou em línguas? Você vai falar, não falei, então não foi batizado. Já começa a tirar a tua fé. Então não dê testemunho para quem não merece receber testemunho. Então levante as suas mãos todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Senhor, é pela tua palavra, Senhor. Nada mais do que pela tua palavra. Os Atos dos Apóstolos, Senhor, ninguém pôs a mão em ninguém. Mas havia uma expectativa no coração deles. A expectativa deles era obedecer a ordem que Jesus deu. Esperem que vai descer o Espírito Santo. E eles mostraram a perseverança diante do Espírito Santo, esperaram, e o Espírito Santo desceu naquele lugar, e a palavra diz que todos, não houve exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, aqui estamos terminando o nível 2, onde houve tanto ensino sobre dons, os dons de Jesus, os dons do Espírito Santo.
Senhor, foi falado tantas vezes aqui que nós não fomos chamados para ficar sentados no banco de uma igreja. Nós não fomos chamados para ficar olhando e vendo, nós fomos chamados para trabalhar na obra. Senhor, e não tem outra maneira de trabalhar na obra se o Senhor não nos der o dom, Senhor. Se o Senhor não nos capacitar, se Deus não der o poder para aquilo, e se Jesus não colocar a gente no ministério, não tem como fazer. Então, Senhor, nós dependemos de Ti essa noite, do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, sopra neste lugar. Sopra os Teus dons aqui, Espírito Santo. Aqueles que não são batizados, batiza, Senhor. Batiza com Teu fogo, batiza com Teu amor, com a Tua misericórdia. Batiza agora, Senhor. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E, Senhor, que os dons começam a fluir nesse lugar. Dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de conhecimento, dom de cura, dom de operação de milagres, dom de fé, dom de profecia, dom de línguas, dom de variedade de línguas. Começa a descer sobre este lugar, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Eles ficaram 10 dias esperando esse mover do Espírito Santo. Nos 10 dias que passaram ali no cenáculo, eles oraram, eles adoraram. Não consigo imaginar eles ali sem fazer absolutamente nada. E aprendo, a adoração ativa o Espírito Santo. A adoração ativa os dons do Espírito Santo. Algum adorador vivo aqui essa noite, levante as duas mãos. Mais alto que você pode, toque o teto dessa igreja. Abre a tua boca e diga que você ama o Espírito Santo. Vamos, irmãos, coloca a palavra em tua boca. Se você já tem habilidade de orar em línguas, ore em novas línguas. Vamos, abre a tua boca nessa noite. Não fique quieto, não fique calado, não se conforme. Coloca volume na tua voz. O volume da tua voz envergonha o diabo. Vamos, irmãos. O volume da tua voz envergonha Satanás. E que alama sude canta lama che. E que ade que anda lamanaias. Solta o teu grito ao Senhor. Solta a tua celebração a Deus. Deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Eles estavam reunidos adorando, adorando, orando, adorando, orando. De repente veio a unção. Vamos, adore, 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 não se canse. Adoradores são incansáveis. O apóstolo João viu uma multidão de anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, que gritavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Icalamaxandarabalás. Dom de palavra de sabedoria. Dicadarabacandarás. Dom de discernir os espíritos. Dom de palavra de conhecimento. Oh! Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, deixa fluir de dentro do teu ser. Oh! Filhos e filhas que estão aqui, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Levanta a tua voz e adore ao Espírito Santo. A adoração ativa dons. Vamos, sobe com mais ousadia. Ao contar de 3, quero ouvir o volume da voz. 1, 2, 3, sobe! Sobe! Oh, deixa ele te usar. Deixa ele usar a tua boca. Ser tocado por Deus. Tem unção fresca de Deus caindo aqui. Glória Shekinah do Senhor aqui entre nós. Oh, sobe! Sobe ao penhasco da adoração.
Põe a mão sobre a tua cabeça. Você vai ministrar sobre você. Se o Espírito Santo habita em você, você tem autoridade para ministrar sobre você. Começa a ministrar. Receba os dons. Diga, eu recebo os dons. Começa a dizer, receba o dom de sabedoria. Receba o dom de conhecimento. Receba o dom de discernimento de espíritos. Receba o dom de fé. Vai ministrando. Receba o dom de cura. Receba o dom de operação de milagres. Receba o dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ministra sobre você, ministra sobre você. Ministra sobre você. Sharadamachoro do Bohandaramalas. Erede Bachara da Bahalabalas. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor. Fala, eu recebo. Eu recebo. E declare bem alto. Para que o inimigo escute agora. Diga assim, ninguém vai retirar de mim aquilo que eu estou recebendo hoje. Aleluia.